Covid ainda está aqui na nossa, na nossa É vida. dele que eu tô falando. E eu quero ver depois que a vida voltar ao normal, a gente vai estar com os nervos tão que vai ser difícil relaxar, mas não vai ser impossível. Mas o que a gente tem falado nos nossos encontros é que, sim, o Covid é uma situação difícil de vida e morte. Eu não vou sair por aí abraçando todo mundo, né? Eu não vou fazer isso, mas, na realidade, existe o medo real, tanto é que isso que eu falo, tem um protocolo dessa questão pandêmica, mas cada um reage de um jeito. Tem umas que são extremadas, que não vão sair nunca mais de casa, e, né, e se o marido sair, o marido vai dormir no outro quarto. Tem pessoas assim que eu conheço que são extremamente extremadas, assim, apavoradas, e o mesmo protocolo. Não estou dizendo para aquelas pessoas que vão para a praia, ficam todos juntos, embolados. Aí a gente também inconsequente, molecada, enchendo a cara, perdendo o controle de tudo, mas não é isso que eu estou falando. Mas tem gente que vida que segue, né? Mesmo aqui no voluntariado, a gente vê lá, por exemplo, as nossas profissionais, lá, Rose e Mário, pessoal, os profissionais voltaram, estão lá, né? Alguns profissionais, alguns restaurantes, algumas lojas estão voltando à vida. A vida precisa voltar. Agora nós saímos do isolamento para o distanciamento, vamos manter distância, mas a vida segue. Agora, se eu tenho problemas emocionais que eu não checo, que daí vai dar um medo, além do medo normal. Né? Então, você percebe, Alice, que as pessoas estão se acobertando atrás do Covid e escondendo, de novo, é a mesma coisa, escondendo, se defendendo, dizendo que é o Covid. Coitado do Covid, eu vou levantar a voz para o Covid. O Covid está levando... É o culpado de tudo. Todas as culpas de tudo, mas na realidade vamos separar o medo real e o medo ilusório, é uma palavra chata, mas vamos usar melhor irreal, porque eles estão baseados em questões emocionais não elaboradas, exatamente. É isso que a gente precisa aprender a separar. Eu tenho trabalhado isso muito nos meus grupos, porque a gente tem que separar o medo, que é salvador, que é o medo saudável, que vai me prevenir de não me expor inadvertidamente, mas tem o medo que também me tranco em casa, não abro nem janela. Daí me impede de viver, entendeu? Esse que precisa ser olhado. Combatido. Isso, tá bom? Descobriram como abaixar esse nível de estresse. Maravilhoso. Mas o Petro, que ele fala, parabéns, tanto é que eu falei, Beth, você se tirar sozinha de uma situação de pânico é milagroso mesmo, né? A respiração ajuda muito, né? Porque o respirar pela yoga e até por estudos já tudo tem a ver com neurológicos, na hora que você começa a bombear mais ar para a cabeça, ela volta a funcionar, porque ela está completamente sem funcionar, né? Você precisa da cabeça funcionando para te tirar. Calma, não é um perigo, eu não vou morrer, calma, minha mãe não vai morrer, ela já está assistida. Agora, o Pastor, que ele vai um pouco a mais, ele vai mais fundo para você não desencadear, entende isso? O Pastor, que ele se concentra em olhar para dentro e buscar o que está acontecendo. E o nosso mundo, e a nossa educação, e a nossa cultura é o contrário. É a gente olhar para fora e ser tarefeiro, como se o nosso ego... Ele tem que se encher de tarefas, né? Ele tem que fazer. Tanto é que você vê que hoje em dia, para a gente sentar num terraço, ler um livro, descansar depois do almoço, é uma vergonha, é uma coisa horrorosa. A gente se sente culpada, né? Exatamente. Então, a gente entra numa desconexão. Para o Pastor, o ego, desta maneira, ele é usada... Né, a cabeça, a inteligência e o fazer, eles são usados contra mim, para que eu me desconecte
do meu interior. Entendem isso? E o Patrick é o contrário. O Patrick não tem nada lá fora, nada lá fora. Não se engane, está tudo aqui dentro. Então, a gente vai ficar uma vida inteira procurando tudo que emerge. Não só raiva, não precisa ser coisas fortes. Com o tempo, a gente vai adquirindo uma habilidade, um sensor que a gente não foi permitido, mas a gente, estou triste, estou angustiada, estou ansiosa, para que a gente não tenha pânicos, para que a gente não tenha que tomar remédios tarja preta, para que a gente entre em ciclos viciosos que não consiga voltar mais, para que a gente tenha, como eu falei para vocês, doenças físicas, pressão alta, psicossomática, exatamente. A gente não desenvolva doenças, AVC, pressão alta, e que sejam irreversíveis. Né? Então, essa desconexão da gente com a gente, o campo emocional ele vai dando recados a vida inteira, que a gente não... Tem que pegar. Tem que pegar, exatamente, para que a gente não entre nessa situação horrorosa. E vocês vão vendo que a gente vai passar por situações desagradáveis, mas essas situações desagradáveis nos trazem oportunidades de evolução, de crescimento, de se conhecer ainda mais, se fortalecer ainda mais, descobrir poderes e capacidades que eu nem sabia. As crises na nossa vida não são mais ruins, não tem mais conotação ruim. Quando a gente vai aprendendo, que eu fui aprendendo com o Patrick, que são só oportunidades de eu me revelar ainda mais coisas boas para mim, e que não vai por bem, vai por mal, vai na dor, vai na crise, né? Mas à medida que você começa a olhar para dentro, buscar recursos, buscar potenciais, buscar capacidade, a vida vai ficando mais leve, a vida vai ficando sem grandes tsunamis e crises gigantescas, porque você está olhando permanentemente, então a gente não precisa adoecer. Eu, de coração, eu acho que quando a doença chega e somatiza, é porque ela está dando alarme há muito tempo eu estou sentindo mal, alguma coisa não está bem na minha vida e eu saio fazendo coisa, e eu saio me ocupando, eu saio me distraindo. Bom, então você não para por bem, quem sabe no UTI do hospital você vai parar para olhar. Quanta gente que, infelizmente, só depois que foi para o hospital, né, descobriu que a vida pode ser diferente, que você pode mudar né, que nem você falou, Laís, eu vou jogar um monte de coisa fora e vou ficar com as coisas importantes, né? Dois tipos de perigo, então, o real, que vem de fora, e o imaginário que vem de dentro, é exatamente isso aí, que vem de dentro, que vem, tem duas pegadinhas aqui. O primeiro que vem de dentro não é que eu vou morrer, mas há um sofrimento psicológico, emocional, tá? E depois disso, na realidade, não é que o outro está me fazendo mal, é a segunda pegadinha. Segunda pegadinha é que eu não quero olhar para a minha incapacidade de lidar de uma forma adulta e livre com as situações adversas que me apresentam. Ou com as pessoas cruéis que aparecem na minha vida. Eu é que não sei lidar. Então, essa vergonha interna, e aí a gente vai bloqueando, mascarando, velando, e fica um nó que a gente não sabe nem o que está acontecendo. Então, Patrick, esse caminho, como vocês já sabem, quem está acompanhando os bate-papos, pelo contrário, a gente tem que nem saca-rolho, entrar lá dentro e chegar na raiz fundamental, né? Na realidade, todos nós, se pudesse resumir, o único sofrimento é que todos nós sofremos pela falta de amor. Só isso. Agora, quando eu aprender a me amar de verdade, a gente sai de toda e qualquer sofrimento. Tá bom?